Jesus, nossa razão de viver. Rádio Web JB. Toninho Silva. E hoje temos o episódio de número 32 com o tema Sentir-se privilegiado no trabalho. Olha que bênção maravilhosa. Ensinamento do dia a dia para nós na carta de Paulo aos crentes de Éfeso. Vamos então ouvir? Você já compartilhou o link da Rádio Web JV hoje? Então compartilhe com seus amigos. Tem ensinamento da Bíblia para você todos os dias de 2 em 2 horas em horas pares. Que Deus te abençoe. Rádio Web JV, a rádio que traz a palavra de Deus até você, Dr. Robert Cole. Rádio Web JV. Aqui você ouve de Jesus e sua salvação. Bom dia. Como você encara o seu trabalho? Fardo ou prazer? Muitos diriam que é um fardo grande e pesado. Afinal de contas, trabalho significa esforço, que no melhor dos casos leva a cansaço. Não é só isso. Quando não dá certo, gera ainda frustração. Se o trabalho fosse prazer, a gente pagaria para trabalhar. A aposentadoria seria um grande castigo. Mas isso não é verdade. Trabalho não é castigo, mas bênção. Jesus disse: meu Pai trabalha sempre, e eu trabalho também. Seria um absurdo Deus impor a si mesmo o castigo de trabalhar. Se o trabalho fosse encarado como obrigação, seríamos quase como robôs para exercer tarefas. Mas somos seres humanos. E logo no início da criação, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden para cultivá-los e tomar conta dele, para ser cooperadores de Deus nesse mundo. Trabalho é um privilégio de usar a nossa criatividade, cooperar com Deus, a sua obra. Esse é o assunto do Efésios 3, 6 a 8. Vamos ler. E esse é o segredo revelado, tanto os judeus como os gentios, que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menor, o menos digno de todos o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Não é fácil a vida de Paulo. Ele enfrentou perseguições e ameaças de morte. Literalmente, ele tinha que matar um leão por dia. Mas ele estava alegre na sua jornada. Por quê? Em primeiro lugar, poder servir a Deus é seu privilégio. Para Paulo, a sua honra. Ele não enxerga servir a Deus como uma obrigação. Será que todos os dias, quando você acorda, se sente privilegiado de poder servir a Deus por mais um dia? Deus não precisa nos agradecer pelo nosso serviço. Somos nós que temos de agradecer pelo privilégio de poder servi-lo. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cânticos. Salmo 100, versículo 2. Muitas vezes vivemos na tristeza e no desânimo, porque em vez de servir a Deus, servimos a nós mesmos. Não foi nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu.
É um grande privilégio poder servir a Deus. Alegria e louvor fluem naturalmente de um coração grato. Em segundo lugar, ele sabe da importância do seu ministério. Anunciar essas boas novas é seu ministério. A única coisa que pode mudar esse mundo é o Evangelho. Ele liberta o homem da escravidão, revigora a alma, dá uma nova esperança e um novo significado para viver. O Evangelho traz a paz ao coração, restaura a família e conserta todos os relacionamentos. Muitas vezes, nossos diagnósticos estão equivocados, pensando que se tivesse mais alimentos, mais saúde e mais recursos financeiros, os problemas desaparecerão como num passe de mágica. A única solução para o mundo e a nossa vida é as boas novas que Cristo Jesus trouxe ao mundo. Infelizmente, nem o mundo nem a igreja entendeu a extensão do seu poder. Por isso Paulo disse em Romanos 1,16: não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar os que creem, primeiro os judeus, também os gentios. Em terceiro lugar, ele recebeu esse ministério pela graça e pelo grande poder de Deus. Quando Paulo pensou no segredo de Deus que lhe tinha sido revelado, o segredo do quem é Cristo, ainda que ele, Paulo, não teve a oportunidade de conviver fisicamente, ele o conheceu. Também o segredo de que tanto os gentios como os judeus, através da fé em Jesus, participam igualmente da riqueza herdada pelo Filho de Deus. São ambos membros da mesma família. Isso não foi descoberta sua, esforço seu, mas é a graça de Deus. Muitas vezes, quando temos alguma realização, temos tido algum sucesso, atribuímos a nosso talento e ao nosso esforço. Todos os nossos dons e capacidades não são todos dados por Deus? Graça é contrária do mérito. Quando reivindicamos nossos méritos, desaparece a graça. Quando reconhecemos a graça, desaparece o mérito. Paulo não só reconhece que tudo que ele sabe é pela graça, mas considera-se a si mesmo como o transmissor da graça. Mas como ele pode transmitir essa graça? Não é através do seu esforço, do seu talento, mais uma vez é pela graça e pelo grande poder de Deus. Se o Senhor permitir, vai ser feito. Se o Senhor não permitir, então acontecerá de acordo com a vontade de Deus. Na segunda viagem missionária do Paulo e Silas, eles queriam ir para a província da Ásia, onde estava Éfeso, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Então tentaram ir para o norte em direção a Bitínia, que é a região da Capadócia, mas o Espírito Santo de Jesus não permitiu. Eles não ficaram frustrados, porque seu trabalho é pela graça e pelo grande poder de Deus. Em quarto lugar, o reconhecimento do privilégio conduziu à humildade. Paulo se considera duplamente privilegiado. Tinha o privilégio de receber revelação do segredo, do plano de Deus para a humanidade, e o privilégio de ser transmissor desse segredo à igreja e de ser o instrumento pelo qual, graças a Deus, chegasse aos gentios. Mas Paulo não se orgulhava. Ao contrário, sentia-se uma profunda humildade. Ele estava admirado de ser o depositário de tão grande privilégio. E sentia tão indigno da graça de Deus.
quando ele diz que, ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Paulo não estava sendo hipócrita, com falsa modéstia, mas o seu sentimento sincero de ser indigno de tão grande privilégio, não merecedor da inescrutável graça e misericórdia de Deus. Semelhante a declaração dele em 1 Timóteo 1,15, de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. A humildade é proporcional ao conhecimento de Deus. Quem não é humilde, porque não conhece Deus. Quem conhece Deus tem a verdadeira humildade. Que Deus possa abrir os nossos olhos para ver quem nós somos. Amém e amém.